E eu tenho aqui no estúdio o Pedro Costa. Oi, Pedro. Tudo bom? Bom dia. Olá. Escuta, o Pedro acaba de receber aí novos números divulgados pela Embrapa Territorial, apresentando atribuição, ocupação e uso de terras no Brasil da COP30. Isso para calar a boca de muita gente aí que diz que o Brasil fica desmatando para plantar. A título de curiosidade, quanto é que nós temos de área plantada, Pedro? Olha só, Tavinho, começando aqui... Só esse assunto, aí depois nós vamos para isso. O que nós temos de área plantada? Nós temos hoje de pastagem, 19,4%, e 10,8% de lavouras. Isso é a área de uso de terra em 2025, de acordo com a Embrapa Territorial. Tá, 19,4% de pastagens. E 10,8% de lavouras. Esses são os números, minha gente. Quem fica falando aí que o Brasil planta em tudo quanto é encosta, em tudo quanto é canto, está redondamente enganado, entendeu? Então, senhores verdinhos e panfletários, por favor, tomem ciência desses números que o Pedro vai trazer agora. Por favor. Exatamente. Eu não gosto de informação furada, né? E de gente que faz papagaiada falando coisas sem ter na mão o que é exatamente a realidade. Qual é a realidade que a Embrapa Territorial nos traz, Pedro? Olha só, Tavinho, bom dia para você, bom dia a todo mundo que acompanha aqui nosso Dia a Dia Rural. Informações divulgadas agora há pouco, dentro da COP30, um estudo realizado pela Embrapa Territorial, disponibilizado aí para a imprensa, que nós vamos trazer para você em primeira mão, inclusive. A doutora Luciola Magalhães, chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento, está no Belém, no Pará, neste exato momento. Nós temos até algumas imagens ao vivo de uma live que o pessoal está promovendo na Embrapa, justamente trazendo esses dados ao mundo sobre a produção agropecuária no Brasil, que de acordo com as informações que foram divulgadas pela Embrapa, as nossas atividades agropecuárias, como o Tavinho mesmo já trouxe para a gente, ocupam 31,3% do território nacional. Vocês perceberam? Toda a atividade agropecuária no Brasil, incluindo aí pastagem para produção de boi, etc. e tal, e leite, toda a produção agropecuária e todas as culturas que nós produzimos, dá o quê? 30%. 30%. Como já sabíamos, mas vocês não sabem. Olha aí, olha aqui, o mapa. Temos o mapa, inclusive. Esses aí são os gráficos que estão sendo mostrados agora há pouco naquela live que o pessoal piscou para a gente aqui na tela. Que olha só, Tavinho, a atualização mostra que 65,6% do território brasileiro corresponde a áreas destinadas à vegetação nativa. Olha isso. E dessa quantia, a maior parcela, dedicada à conservação, se encontra dentro das propriedades rurais, que contribuem com uma área equivalente a 29% do território nacional. Aí temos aí outro ponto interessante, que o cálculo dos 65,5%, né, da vegetação nativa, somam áreas protegidas pelo Estado, áreas destinadas à preservação nos imóveis rurais. E as áreas de proteção integral, terras indígenas e áreas militares totalizam 19,7% do Brasil. Outros 6,5% corresponde às unidades de conservação em uso sustentável, áreas que permitem uso controlado de recursos naturais. Então, aí essas informações. Eu quero trazer aqui mais uns próximos gráficos, trazer o bioma cerrado, por exemplo. Se o pessoal puder colocar aqui para a gente, por favor. Porque o cerrado, que é um dos biomas aí que o pessoal tanto fala... Aí, parou. Aí, ó, chegou... Não, aí é a Amazônia, eu quero o cerrado. Vamos para o cerrado. Volta, devagarzinho. Isso. Aí. Ó. Não, tá difícil. Vamos trazer os dados aí do cerrado. A pizza, deixa a pizza. Aí, ó. Isso. Aí, ó. Depois eu pago uma pizza aí. De acordo com esses dados que foram divulgados agora, nós temos uma área total dedicada à proteção, preservação e conservação da vegetação nativa do Cerrado, 52,2%. Tá Metade. Olha só, os produtores rurais dedicam 34% da área do bioma para a preservação do meio ambiente dentro dos imóveis rurais. 66,5% de toda a vegetação, olha só o gráfico mostrando, toda a vegetação nativa do Cerrado está sob a responsabilidade dos imóveis rurais e pelo menos quase 46% é dedicado às atividades agrícolas, apenas 46%, 45,9%. Tá vendo? Bom, o resumo da ópera. Com metade do bioma cerrado, nós produzimos aquela quantidade que produz de grãos. Isso que temos pastagens e áreas que precisam ser ainda recuperadas, tudo mais. É metade, tá, gente? É metade. Vamos anotando aí. Olha, 14% são lavouras e 30% pastagens. Então, isso mostra como o setor agropecuário brasileiro vem trazendo não só pesquisa, tecnologia e inovação,
né, para conseguir produzir numa área cada vez menor e sempre conservando áreas ambientais. E fazendo um trabalho importante, que é reflorestamento também, né, Tavinho? Exatamente. Vamos para o bioma amazônico. Vamos à Amazônia, agora? então? Põe a outra pizza, outra pizza. Outra pizza aí para a gente ver então, aí. aí, claro que 83,7% é área preservada. Exatamente. E ô, Trump, você que andou falando aí que nós estamos fazendo estrada no meio da selva amazônica, vem aqui, vem ver. Olha, continua floresta lá, o Trump. Continua. 83,7%, Trump. Ou seja, é um bioma que abrange, inclusive, estados como Rondônia e Mato Grosso. Sim. E Mato Grosso, que é um polo agrícola brasileiro. Isso é importante frisar. 14,1% é dedicado às atividades agropecuárias. Ou seja, 14,1%, praticamente nada. 33% de toda a vegetação nativa do bioma Amazônia está sob responsabilidade dos imóveis rurais. 12,1% é de área edição de pastagens, né? E temos aí lavouras apenas com 2%. Quando eu estive no Acre, Tavinho, eu lembro muito bem a luta dos produtores para conseguir produzir em áreas que tem até mesmo com desmatamento legal por conta dessas questões ambientais. E mesmo assim, são números importantes, com produção, trazendo tecnologia, genética. Rondônia também se enquadra nisso também, que eu lembro que quando eu fui, tinha várias propriedades que têm um trabalho interessante com genética e também com conservação ambiental, que uma propriedade, inclusive, eu lembro uma vez que foi até invadida, né, por aqueles que falam que são projetos, né, sociais. E aí a gente vê como é que é o trabalho que eu vi, e depois eu fui ver o que fizeram lá, em função dessa questão de conservação e divisão igualitária de terra, conhecido como questão fundiária. Então, as coisas se misturam muito no Brasil. As coisas se misturam muito no Brasil e existem meias verdades que são difundidas como sendo verdades por inteiro. E esses números da Embrapa Territorial mostram exatamente isso. É a realidade. Aí tem gente que ainda olha e fala, não, mas a Embrapa Territorial está sendo parcial. Não, senhor. Não tem nada de parcial. A Embrapa Territorial, que faz parte da Embrapa, é uma instituição seríssima que não tem interesse nenhum em divulgar dados que não sejam apenas a realidade para tapar, calar a boca aí de muita... Eu falo logo, viu, Pedro? Não, você tem razão. Não papo não. E outra coisa, é importante que seja explorada, que a COP deixe bem claro, que nós temos a preservação e que nós podemos explorar áreas de forma sustentável, inclusive conseguindo receita e dinheiro para aquilo que o presidente Lula falou no seu discurso de abertura da COP 30, que é matar a fome, distribuir melhor a renda, fazer o Brasil crescer mais em regiões onde ele precisa. Só se faz isso, gente, com dinheiro. E dinheiro, o progresso tem que andar junto. O dinheiro e o progresso andam junto de forma sustentável, porque o Brasil tem a melhor e maior lei ambiental do mundo. Do mundo. E esses números provam exatamente isso. Essa é a verdade. Exatamente. Um ponto aqui que esses dados foram compilados, ou seja, são dados feitos, aferidos por muita tecnologia, com processamento de dados, leituras aí também por meio de sistemas como o CAR, e além disso a supervisão total, né, por parte aí de monitoramento também de satélites. Então, um ponto interessante é que o Gustavo Espadotti, que é chefe-geral da Embrapa Territorial, ele disse o seguinte, que a atualização traz uma atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil, reforçando a importância de manter o aprimoramento e o cadastro público, garantindo que o território brasileiro permaneça monitorado com rigor técnico e benefício da sociedade, por uma questão de gestão pública, desenvolvimento sustentável. São resultados que, apresentados nos palcos da COP30, não apenas qualificam o debate ambiental, mas também fortalecem a imagem do Brasil como líder global em uso sustentável da terra. Permita-me até ler aqui o que ele falou, justamente porque é uma aspas aí do Gustavo Espadotti nesse estudo que foi divulgado agora há pouco, mas está sendo divulgado e debatido na COP30, na AgriZone, que é uma área aí que o Pedro Campos acabou de entrar ao vivo aqui para a gente no Dia a Dia Rural, mostrando não só a parte do agronegócio, mas como é que é a produção junto com a conservação ambiental. Porque o produtor rural, antes, era visto com um olhar um pouco negativo, o termo agroecológico, né? Porque tinha vieses ideológicos. Porém, hoje em dia, viram que, na verdade, esse termo, essa nomenclatura, ela já existe porque o produtor já faz a conservação, porque seria ilógico a gente ter a produção que a gente tem hoje, Tavinho, se a gente não tivesse conservação. Olha, o meu amigo que está me assistindo aí, que ainda acredita em balela de gente que fala coisa que não tem sentido nenhum,
O Brasil é esse gigante que preserva o meio ambiente e produz essa quantidade imensa de alimentos, onde no mundo hoje, já a cada 35 pessoas em 100, nesse momento no mundo está colocando um alimento brasileiro na boca, alguma coisa. Seja uma carne, seja um café, seja um açúcar, enfim, 35%. E a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, órgão da ONU, já nos nomeou como os responsáveis, o Brasil, como responsável por produzir 50% do alimento do mundo já lá para 2035, antes de 2040. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, vem você me dizer que o agricultor, o homem do campo, estraga a terra. Quem vai estragar o seu patrimônio? É da terra que ele tira o ganho, né, Pedro? E que ele se alimenta também. Né? É lógico. A receita dele, ele alimenta todo mundo, do Brasil, do mundo. Né? E outra coisa, o Brasil também não deixa de colocar alimento no mercado interno para vender para fora. São balelas e balelas e balelas que contam histórias e histórias. São histórias, com E. Isso. Todo mundo foi na escola. Sim. A diferença entre história com H e histórias. Histórias com E são coisas contadas. A bel prazer. Né? Vou inventar uma história aqui agora. Vou contar para você a história do Brasil. Aí é diferente. E o agronegócio brasileiro tem uma história com H. Quem fala outra coisa, conta história. Exatamente. Ou inventa certas fábulas, até faz quando conta. Porque fábula também tem um ponto interessante. Deixa a nossa ironia de lado, então. Fábula, eu prefiro aquelas do Esopo, enfim. Obrigado, Tavinho. Essas informações que a gente acabou de trazer aqui. Obrigado você, Malu, pelo espaço de trazer essas informações. Obrigado, Pedro.